Sei que o Senhor já nos ouviu, já nos respondeu, mas não queremos sair daqui sem um conselho do Senhor. Fala aquilo que o nosso coração está sedento e precisa ouvir. E quem crê diga amém. Filipenses 4, a partir do verso número 8. Filipenses 4, verso 8. Na sua Bíblia está escrito assim: o em que pensar. O título, né? O em que pensar. Por que a Bíblia diz? Por que Jesus deixou esse ensinamento sobre o pensamento? Porque o pensamento é o coração do homem. A gente sempre fala assim, o coração. Mas esse aqui não é o coração do homem. O coração é o pensamento. A gente quando sente, não sente no músculo que bombeia o corpo. A gente sente na mente. Porque é a mente, é o que você pensa, que pode definir muitas coisas na sua vida. Amém? Se você pensa, há um versículo que diz assim: assim como pensei, sucederá, ou vai acontecer. Então, se você pensa, você sabe que tudo que a gente vê na vida começou no pensamento. Você não fala. As pessoas às vezes falam assim: essa pessoa falou sem pensar. Mentira. Você não consegue falar sem pensar. Você falou o que você pensou, estava com raiva, falou o que não devia. É ou não é verdade? Porque para você levantar a mão, primeiro você tem que pensar que vai levantar a mão. É tão simultâneo que a gente não se dá conta. Mas é mais ou menos. Ninguém fala sem primeiro o quê? Pensar. Ninguém faz nada sem primeiro. O pensamento é a primeira coisa. Só que nós temos dois tipos de pensamentos. Os pensamentos bons e os pensamentos ruins, ou os maus. Vamos ler sobre isso? Finalmente, irmãos, tudo o que é o quê? Verdadeiro. Leia com atenção. Tudo que é verdadeiro. Tudo que é o quê? Respeitável. Tudo que é justo. Tudo que é puro. Tudo que é amável. Tudo que é de boa fama. Se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isto que ocupe o vosso pensamento. Olha só, essa é uma recomendação de Deus. O que está ocupando nesse momento o seu pensamento? Há pessoas que ela ocupa o seu pensamento. Existem pessoas agora que estão pensando como destruir outras pessoas. Sim ou não? Sim ou não? Tem gente que está assim: eu preciso tomar o lugar dessa pessoa. Não estou falando que somos nós. Mas existem pessoas agora pensando em roubar, pensando em matar, pensando em trair. Tem pessoas agora que estão pensando em destruir seu casamento. Quem está entendendo o que eu estou falando? Mas a pergunta é: o que você está pensando? Você tem que pensar. A Bíblia diz que tudo que é bom ocupe o seu pensamento. A maioria das depressões, das opressões, dos sentimentos ruins, vem porque a pessoa fica pensando: vai dar errado, não vou conseguir pagar. Fica pensando coisas que não. E segundo um estudo, diz que 90% do que a gente se preocupa nunca vai acontecer. 90, dados de Harvard, de uma faculdade das maiores do mundo, 90% a gente fica pensando, fica sofrendo, fica remoendo, e daqui a pouco aquilo não acontece e passa. Só que você sofreu por antecipação.
Você sofreu por antecedência, sem aquilo ter chegado. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então, você tem que dominar a sua mente. Tem gente que ela acorda de manhã e já começa. Mais um dia destruído. E é pensando, ela começa a falar com ela. Meu Deus, por que minha vida não dá certo? Por que eu nasci para isso? Então a Bíblia diz que você tem que mudar. Você tem que começar a pensar, eu sou um abençoado. Você pode falar assim, eu sou um abençoado? Quando você fala isso, não, fala assim, eu sou uma bênção, fala. Ó, respira. Você já se sente diferente. Porque a palavra tem poder. Você tem que dizer assim, o meu dia vai ser uma... Eu pergunto, todo mundo gosta de você? Sim ou não? Vamos ser sinceros aqui. Todo mundo gosta de você? E você é uma má pessoa? Fala para mim. Só que, como diz essa música, tem muita gente que te ama. Quem você tem certeza que tem muita gente que gosta de você? Tem gente que gosta, não? Ou você só tem gente que não gosta? Se só tem gente que não gosta, você tem que abrir o olho, alguma coisa está errada. Mas quem você tem muita gente que gosta de você, faz assim. Mas se você não tomar cuidado, você foca em quem não gosta e esquece das pessoas que gostam. Quando eu comecei o ministério como pastor, e eu lembro que eu fui treinado, a gente vai ensinando, e hoje eu ensino os novos pastores. Por exemplo, num culto cheio, tem aquele membro que chega, às vezes o visitante, aí você fala assim, gente, fica de pé, põe a mão no coração. Quando a pessoa fica de pé, põe a mão no coração e canta o louvor, você sabe, essa aí já é da igreja, é ou não é? E quando o camarada faz assim, ó. Aí você está aqui pregando aqui, aí você está olhando o povo, daqui a pouco você passa o olho e o cara está assim. Aí você fala, meu Deus, está acontecendo. Só que às vezes, a gente fala assim, será que ele não está gostando do culto? Será que a palavra não está chegando? E a gente esquece que tem 1000 pessoas no culto, 999 está sentindo a presença, está buscando, mas fica preocupado com que um está o quê? Você está vendo como você tem que dominar o seu pensamento? Tem 999, Bispo Michel, que não está nem aí para o camarada, está adorando, está sentindo. E tem gente sendo curado, e tem um que está ali que talvez nem queria vir, veio amarrado, veio... É ou não é? E você fica, às vezes, preocupado com esse que está falando de você. Deixa eu falar. Quando alguém falar mal de você, sabe o que você faz? Balança o ombro assim, ó. Faz assim, ó. Balança. Fala, ó, tô nem. Porque quem me abençoa não é o homem. A minha bênção vem do Senhor Jesus. Entendeu? Então você tem que mudar. Você tem que mudar o que você pensa. Você sabe quem... Eu falo assim para minha esposa, todos os dias pela manhã, hoje vai ser uma benção. Mas todo dia, bispo, na sua vida é uma benção? Não. Mas tem dia que a gente passa a luta. Tem dia que o dia não é legal. Mas aquele dia ontem, que foi ruim, não pode definir o mês inteiro. Porque um dia foi ruim. O mês tem 30 dias. Aí aquele dia que foi ruim, aí eu fico magoado, no outro dia magoado, e daqui a pouco eu estou carrancudo, daqui a pouco eu estou mal-humorado, daqui a pouco eu não... Por causa de um dia. Então ocupe, vamos ler de novo? Ó, o que tem que ocupar o seu pensamento? Vamos ler, versículo 8 de novo. Finalmente, irmãos, o que é verdadeiro. Ei, tudo que for falso, joga fora da sua cabeça. Tudo que é respeitável. Existem coisas que são vergonhosas? Existe ou não? Existem conversas que são vergonhosas? Existem pensamentos que são vergonhosos? Sim ou não? Então isso tem que sair da sua
quando eu me converti com 15 anos para 16. Quando eu me converti, adolescente, pode deixar, bispo, graças a Deus, eu tive bons mestres. Eu fui muito abençoado na vida, porque eu tive pastores, mentores que me mentoraram muito bem. Por isso que a Bíblia diz que a ovelha ouve a voz do seu pastor. Você tem que ouvir a voz do seu pastor. Isso aqui é um ensinamento que você vai levar. Eu lembro que na escola eu tinha um sentimento. Lá eu tinha amigos que tentavam descontorcer toda a palavra de Deus. Porque a escola, irmão, você ensina seu filho uma coisa em casa, na escola você ensina o quê? É ensinado, não estou falando dos professores, os próprios amigos, colega. É ou não é verdade? Muitas coisas você aprende errado, não é na rua não. É onde? É onde? Ou não? Ou a escola é um lugar muito seguro? Às vezes, meu filho ou minha filha chega em casa e fala: pai, o rapaz falou essa palavra, o que isso significa? Aí eu falo: meu Deus, você ouviu isso aonde? Não, meu coleguinha falou. Quem está entendendo? Então, presta atenção. Você tem que encher a sua vida de pensamentos o quê? Bons. E repreender. Eu lembro quando eu ia na escola, aí vinha aqueles pensamentos. Aí uma vez eu falei assim para um pastor: pastor, como é que eu consigo? Tá bom, filho, obrigado. Não. Como é que eu consigo me desvencilhar desses pensamentos pecaminosos, dessas paixões desenfreadas? Porque quando você começa a chegar com 17, com 18, você tem um turbilhões de sentimentos dentro da gente. É ou não é verdade? Sim ou não? E como é que a gente consegue? Ele falou assim: quando vir um pensamento pecaminoso, você rebate ele com um pensamento glorioso. Mas se aquele negócio ficar me pegando, ele falou: começa a cantar louvores. Porque eu aprendi uma lição: mente vazia. Você conhece essa frase? Vamos lá. Mente vazia, oficina. Então, se eu não estou pensando em nada, o diabo, pensa nisso. Pensa nisso. Pensa nisso. Mas se você está com a mente o quê? Ocupada, pensando nas coisas de Deus, pensando nas bênçãos que vão chegar, pensando no futuro que vai ser glorioso, aquelas preocupações vão embora. É ou não é verdade? E você passa o dia e fala: venci mais um dia. E no outro dia, já começa acordando, pensando em coisas boas. Agora, tem amigos que infelizmente a mente dele, é ou não é? Tem amigas que frequentam a sua casa que só pensa besteira. É ou não é verdade? Não estou falando só de bobagem, é besteira de tudo, generalizada. Tem gente que é pessimista. Tem gente que, se você falar para ela que você vai abrir um negócio, ela já fala para você: ih, você não viu não, a crise. Você sabe desde quando eu ouço sobre crise? Minha mãe falava desde do Sarney. Alguém aqui é da época do Sarney? Foi difícil o país naquela época? E na época do Collor? Foi pior? Aí eu já começo a lembrar um pouco. Que nós tínhamos uma poupançazinha e pegou tudo. Aí, depois do Collor veio não sei quem. Aí depois veio, não vou falar não estou falando de política não. Eu estou dizendo que sempre, agora o Brasil quebra. Agora o Brasil quebra. Agora o Brasil, é ou não é? Agora eu pergunto a você. Nesses tempos todos, teve gente que perdeu e teve gente que o quê? Por quê? Pensamento. Tem gente que só fica assim: não, esse ano não vai dar. Nesse momento tem gente fazendo negócios bons. E eu posso profetizar uma coisa: esse ano
vai ser o ano mais próspero e mais abençoado da sua vida. Você pode dizer, eu recebo isso em nome de Jesus? Se for aplaudir, aplaude certo, tem que ser com força. Amém? Ocupe o seu pensamento de coisas. Poxa, chegou sexta-feira. Tem gente que quando chega a segunda já fala, segunda é um dia horrível. Diga assim, segunda vai ser uma bênção. Amém? Quem diz que sexta-feira é uma bênção? Fala, sexta-feira é uma bênção. Quem você é uma bênção? E o seu marido? Uma vez eu falei isso na igreja, a mulher falou, aquele eu dou de graça. Falei, calma, dona. Mas é o PEN? Então, pare de pensar coisas ruins. E ocupe o seu pensamento com coisas o quê? Pense, eu vou arrebentar. Eu vou vencer. Se hoje a minha família não está boa, mas amanhã a gente vai se arrumar isso. Mas é aqui, ó, nos seus, tudo que é puro, tudo que é amável. Gente, amável. Fala a palavra amável. Tem gente que tem tanto ódio, tanta mágoa, tanto rancor, que ela só pensa isso. Eu sei que talvez o seu passado não foi bom. O meu também não. Eu e a pastora Janaína, nós estamos escrevendo um livro sobre família abençoada. A gente não pode contar muitos detalhes, mas a gente vai passar isso depois. Porque a gente chegou à conclusão seguinte: a minha casa é uma bênção. Não sei se você acompanha a minha família, mas graças a Deus eu tenho um casamento abençoado, família abençoada, filhos abençoados. Amém, gente? Agora, nós não viemos de famílias abençoadas. Meu pai chega em casa de madrugada com uma amante, tira minha mãe da cama. Para pensar. Minha mãe pega as coisas dela e vai embora. Eu tinha 6 meses de vida. Meu irmão foi morar com a avó. Minha mãe tentou cuidar de mim e da minha irmã. Foi um inferno na nossa família. Por causa da destruição familiar. Família da minha esposa, mesma coisa. Uma situação, quem participou de um MDA que ela fez aqui, ela deu o testemunho dela. Não sei se alguém lembra, quem lembra do MDA que ela fez? Ela também, a família dela foi destruída. Aí eu pergunto, qual era a chance da minha família dar certo com a família dela? Totalmente olhando matemática, frustrado na família, se juntou, essa família vai dar o quê? Só que nós colocamos uma química, nós colocamos uma receita nesse casamento, que todo casamento tem que ter, que deu certo. Como ela se chama? Espírito. Porque ele é o agente que cura o passado, transforma o presente e projeta um futuro extraordinário para você. Amém? Então, a gente não fica pensando, poxa, eu não tive um pai para ir na escola, eu não tive um pai presente. Não, hoje eu sou o pai presente. Quem entende? Eu não tive, eu não vi carinho entre meus pais. Não, se ele não teve, eu posso ser diferente. Quem está entendendo? É o PEN. Falar, é o PEN. Você tem que pensar, eu vou arrebentar, eu vou prosperar, minha casa vai ser meus netos é uma bênção. Amém? Aí vamos dizer que você sai daqui e aquele dia foi um dia terrível. Amém. Hoje não foi muito bom, mas amanhã será melhor do que hoje, em nome de Jesus. E assim nós vamos vivendo de fé. O que é que ocupe o seu pensamento? Vamos lá, para terminar. Amável, tudo que é de boa fama. Se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o seu pensamento. O que também aprendeste e recebeste e ouviste e viste em mim, isto
praticai, e o Deus da paz seja com vocês. Glória a Deus. Então, por que eu pedi para o suco de uva, que é o sangue do cordeiro, ficar para o final? Porque quando você beber do sangue, você vai falar para Deus: Senhor, eu quero que o Senhor mude todo pensamento ruim, todo pensamento de fracasso, todo pensamento de derrota, todo pensamento que a minha família não vai dar certo, que você vai beber e vai dizer: isso aqui eu quero que o Senhor tire de mim, porque eu vou sair daqui e eu vou pensar, esse vai ser o ano da virada da minha vida, a minha casa vai ser a casa mais abençoada, eu serei abençoado, se eu estou doente, esse ano eu vou receber a minha cura maravilhosa. Você tem que pensar, amém? Senão a gente já levanta o dia. Fala aí para mim, desanimado você faz o quê? Hã? Você já teve desânimo na vida? Ou você nunca passou desânimo? Quem já acordou um dia desanimado? Faz assim, eu também, todo mundo. Desanimado, você tem vontade de fazer o quê? Mas quando você está animado, você fala assim: bora, hoje é ou não é? Então hoje eu quero que você saia daqui o quê? Ó, o desânimo vai para os quintos dos infernos, porque hoje você vai sair daqui animado, com as ferramentas de Deus, para que até o que era para dar errado, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Fica de pé para a gente orar.